Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos realizar a apometria para Celine Dion. Hoje ela é aniversariante, ela faz 56 anos. No Grammy, né? De 2024, ela apareceu, recebeu e anunciou o afastamento para cuidar da saúde. Como é uma casa de cura, hoje, dia 30 de março de 2024, está sendo feita a apometria da Celine Dion. E se for concebido, nos desdobramentos aos outros planos espirituais, quem sabe a gente encontra o marido dela que faleceu em 2016, o senhor René Angelil. Perfeito? É um presente que está sendo dado para ela e logo logo vai ser feito a apometria da Anitta, porque ela está assim, estão jogando muita coisa negativa em cima da mocinha, que ela também pediu afastamento. Perfeito? O próximo trabalho. Então vamos falar um pouquinho de Celine Dion. O evangelho vai ser longo, ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Não dá para assistir a apometria, ok? Um evangelho longo, ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Casa José de Arimateia, ali são marcadas as consultas, perfeito? Sempre aos sábados, demora 4 horas por pessoa para trabalhar com o campo apométrico, ok? Casa José de Arimateia, estamos no Google. Celine Dion, Celine Mary Claudette Dion, atriz, cantora, canadense. Em 1980, surge Celine Dion, através do seu empresário e marido, René Angelil. Mas, na verdade, ela surgiu com uma composição de uma música da mãe e dela, ela interpretando essa música. E aí depois chegou-se ao marido René, que era empresário. René faleceu em 2016. Celine Dion nasceu em 30 de março de 1968. Então hoje ela está fazendo 56 anos, né? Perfeito? Nasceu em Charlemagne, no Canadá. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Celine Dion. Que tenha essa doença, vá embora. Nós vamos mexer na apometria, no campo apométrico, tirando toda essa energia que está no seu organismo. A mentora autorizou a fazer, para que todos os medicamentos façam efeito, ok? Eu sei que você tem muita dor, muita tristeza, muita depressão, porque não é fácil essa doença, tá bom? Então é só amor. O portal é de Nossa Senhora, aqui no Brasil, Maria de Nazaré, o portal. É um portal de amor para emanar para você e para sua família, seus filhos. Então, a doença, a comorbidade, é uma ruptura muscular, é uma rigidez, pode ocasionar até luxações e fratura óssea. Síndrome da pessoa rígida, músculos do tronco e do abdômen ficam rígidos e aumentam, conduz à invalidez e a rigidez. Problema essa doença, hein? Os medicamentos são um breve relato, né? Para a gente poder entrar no Evangelho. Diazepam, para tirar de órbita, né? Para mexer no lado muscular também. Relaxa, mas tira também de sintonia a pessoa, né? Sedativos, né? Que são sedativos. E outros medicamentos para relaxar os membros. Imunoglobina, corticosteroides, esses últimos são fortíssimos medicamentos. Rituximab e plasmaferese, ligado ao sangue. Plasma, sangue.
A síndrome ocorre em pessoas com diabetes tipo 1, certas doenças autoimunes e certos tipos de câncer. O sistema muscular fica cada vez mais enrijecido, aumentando de tamanho, podendo afetar todo o corpo. O tratamento é focado no alívio dos sintomas. Perfeito? Afeta o cérebro e a medula espinhal. Doença mais comum no sexo feminino, nas mulheres. Relaciona-se à produção de anticorpos. Importante, muito importante, a causa da síndrome da pessoa rígida desconhecidas. Vamos trabalhar para que o cientista, como ela pediu esse afastamento, tenha uma luz para ela, essa luz no final do túnel, e que ela possa novamente subir aos palcos, como a Madonna está agora em maio no Brasil, que vai ser maravilhoso. Perfeito? Então, a apometria aqui é sério, a casa é séria, né? Para poder ajudar essa moça também. Se foi autorizado, estou aí ajudando, junto com os seres de luz. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o grande gerente supremo. Então, a apometria trata distúrbios de comportamento. No desdobramento, as raízes destes distúrbios de comportamento estão nas personalidades físicas, subpersonalidades e personalidades múltiplas. Esta última, múltiplas, estão fixadas em outras existências, manifestando angústia, agressividade, ironia, vícios, confusões, maldades, soberbas, orgulhos, ignorância, arrogância e tantos outros, atuando nesta existência, nessa encarnação. A maioria dessas entidades que se encostam ao indivíduo nem sabem o que estão fazendo e tampouco de sua desencarnação da energia. Na verdade, eu estou meio assim até para falar, porque já foi realizada a apometria dela. Mas aí a mentora falou assim, coloca na rede para as pessoas verem, para que vai surgir uma melhora no quadro dela, da doença da moça. Então, eu estou até meio cansado, mas foi feito um desdobramento e eu encontrei, adivinha quem? O marido dela, René, na 8ª dimensão. Não foi fácil. Aí eu perguntei para ele se ele ia ajudar a moça, a sua esposa, a Celine. Ele falou, nós vamos para a 12ª dimensão. Aí eu subi junto. Essa maca aqui quase que virou de ponta cabeça. E lá foi feito alguma coisa, mas eu não consegui ver. E aí depois houve um choque. Foi feito um choque nesse desdobramento. Eu vi alguma coisa mexendo na parte, nas costas da Celine. Eu vi assim. Parecia alguma coisa em relação à medula espinhal. Aí falou assim, eu só entendi assim, está sendo feita uma transfusão, mas transfusão, não entendi se era transfusão ou era um transplante. E aí depois teve o desligamento, mas já foi feito. E eu estou aqui para mostrar para vocês. Tenho muita fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Muita fé. As pessoas zombam. Não pode zombar de Jesus. É o sofrimento dele que trouxe para nós esse sofrimento também. Porque a gente não consegue fazer a lição de casa, que é tão difícil.
A apometria trata reconfiguração do corpo astral, atrofia, depressão, esquizofrenia, fobias, hiperatividades, medos, neurose, ajuda no autismo, polaridades invertidas, paralisias, Down, pânico, retardo mental, simbiose, surdez, distúrbios espirituais, obsessões diversas, reconfiguração do corpo astral. E se for concebido pela espiritualidade, amenizar karmas. Perfeito? Essa é a apometria. Consegue também resolver o distúrbio do sono. Geralmente as pessoas que trazem a mediunidade socorrista e não está colocando-a em atividade. Por isso, quando dorme, ocorre o desdobramento, onde há uma multidão de espíritos implorando desesperadamente por ajuda ou até cobrando dívidas de vidas passadas, que volta automaticamente no físico. Trata-se também de distúrbios psíquicos que ocorrem também de existir os implantes. Implantes vêm de outras encarnações, não é alguma coisa física, eu falo para vocês, vem assim no psíquico, na cabeça, na mente, né? Isso não vai dar certo, aí eu tenho essa doença, estou tomando um remédio, medicamento, será? Não coloque em dúvida, coloque na mão do Senhor Jesus, Ele sabe sempre o que é bom para nós, até sabe quando que a gente deve partir, ok? Trata-se também, porque no desdobramento, perfeito? Aqui no caso da moça, da Celine, só houve o desdobramento, levar nos hospitais, em outras esferas, ok? Não trouxe a mentora dela para conversar com a mentora dela. É só uma troca de energia para que, se ela for submeter alguma cirurgia aqui na terceira dimensão, na nossa terceira dimensão, que transcorra tudo maravilhosamente e a gente consiga vê-la novamente nos palcos com todo aquele sentimento e amor que ela transmite quando ela está cantando. É só amor ali, entendeu? Perfeito? Então, essa é a apometria. Podia estar falando mais sobre a apometria, eu não dou aula de apometria, entendeu? Aqui executa-se a apometria para ajudar as pessoas. Então vamos fazer um pouquinho, prece de Caritas, ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Somos uma casa de apometria, estamos no Google, Casa José de Arimateia, onde são agendadas as consultas. São manipulação de energia, trabalha com todos os campos energéticos. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e de todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém.
É uma casa de oração, uma casa de prece, certo? Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nunca morre, né? Quando fala assim, né, o credo, né, que Jesus desceu à mansão dos mortos, está falando do umbral. É só um adendo para vocês, né, do credo. Leia o credo direitinho e pegue na interpretação, vocês vão ver que Jesus desceu no umbral e depois subiu. E ele viu que as coisas lá no umbral que seria o purgatório na Igreja Católica, as coisas estão terríveis por causa dos espíritos. Estão muito atribulados. Quanto que eu estou pedindo para fazer oração, para acabar com essa guerra lá do outro lado, que o coração de Jesus sangra o Espírito de Jesus. Jesus, estou esperando a volta de Jesus. Jesus já está entre nós, de verdade, nas nossas ações. Perfeito? Oração pelas almas. Ó Deus Todo-Poderoso, com toda a confiança vos peço por todas as almas angustiadas, desesperadas e agoniadas, que necessitam da vossa misericórdia, que elas alcancem clemência no julgamento para que, resgatadas pela morte, absolvidas de seus pecados, sejam reconciliadas convosco e transportadas nos ombros do bom pastor. Elas possam ser conduzidas às eternas alegrias e contemplar a vossa face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. É uma casa de manipulação de energia e, se for concebido, traz sim os desencarnados, que muitas vezes eles estão aqui e nem sabem que desencarnou e fica atrapalhando a encarnação no que está ainda cumprindo, entendeu? E muitas coisas que não foram acontecidas, dissabores, desafetos, é conversado com eles e depois eles são encaminhados também. Certo? Oração pelos falecidos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos por todos os falecidos que chamaste deste mundo, dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte da matéria, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometeste a Abraão e a sua descendência, que seu espírito nada sofra e vos digneis ressuscitá-lo com os vossos santos, no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoa-lhes os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o brilho do amor que tu tens, que no momento oportuno reencarne novamente, trazendo sabedoria para evoluires com os ensinamentos os quais obtiveres, que assim seja, graças a Deus. Houve aí ontem, né? Sexta-feira Santa. Vamos falar um pouquinho da crucificação. Hoje é o aniversário de Celine Dion. Fomos bastante energia positiva para ela melhorar, né? Que os remedinhos façam efeito, né? Que tenham uma luz no final do túnel para o espírito dela. Perfeito? A crucificação na visão espírita. Mas para falar sobre a crucificação é necessário falar um pouco de Jesus. E falar de Jesus não é uma tarefa fácil para nós, mortais da terra. Uma grande responsabilidade, digamos. Inicialmente, destacamos as 21 obras de Allan Kardec, a indagação quem é Jesus na visão espírita. Quem é Jesus para o espiritismo? Jesus é um espírito puro,
o perfeito, perfeito. E Jesus é também o Espírito de verdade, aquele que vai ser responsável pela doutrina espírita. Ele é o gerente supremo, né? O responsável que fez com que o Espiritismo surgisse na Terra com o advento de O Consolador Prometido. Ainda sobre o Espiritismo puro, destaca-se Allan Kardec, que dentro da escala espírita, dos puros, já percorreram todos os graus da escala evolutiva e se despojaram de todas as impurezas da matéria e não sofrem nenhuma influência da matéria, perfeito? Não tem nenhum tipo de paixão, portanto, não precisa passar pelo processo de expiação ou provação. Por conseguinte, não precisa passar pelo processo de reencarnação e não tem mais o que aprender. Somente a ensinar, que foi o caso de Jesus. Ele não veio, aqui para aprender. Ele veio para ensinar, Jesus. Jesus vivia pelo Espírito e não mais pelo corpo carnal. Portanto, conforme escrito lá no livro do Espírito, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem aqui na Terra para nos servir de guias e modelo? A resposta foi Jesus Cristo, seu Filho. Agora, falando sobre a crucificação. Após a morte de Jesus Cristo, o seu corpo foi retirado da cruz por José de Arimateia. Aqui é uma casa chamada Casa José de Arimateia. Com a ajuda de Nicodemos, enterrado num túmulo escavado na rocha. De acordo com os evangelhos, Jesus então voltou da morte 2 dias depois e o terceiro dia, mostrando num claro exemplo, né, que existe vida após a morte, as reencarnações. Só que as nossas são sofridas. Meu reino não é deste mundo. Há várias moradas na casa do meu Pai. Então, todo mundo, quando desencarnar, não vai na mesma esfera. Né? Existem várias. Né? Depende muito da sua atuação como espírito aqui na Terra. Então, nem todos os espíritos vão se encontrar. Vai depender muito da postura espiritual, né? E do aprendizado. Vamos repetir. Os cristãos, tradicionalmente, entendem que a morte de Jesus na cruz como sendo um sacrifício proposital e consciente, né? É consciente, dado que Jesus não tentou se defender em seus julgamentos. Ele foi até atribulado por Satanás, pelas forças do mal. Mostrar assim que nós não merecemos. A gente, ele falava assim, vai nada para a cruz. Olha que povo mesquinho, né? Que não agradece, não tem agradecimento. Eu te dou isso, te dou aquilo, te dou uma estada melhor aqui no plano espiritual. Foi oferecido muitas coisas para Jesus. Para nos abandonar. Certo? Mas ele foi, porque ele tinha um propósito, ele era filho de Deus. E foi combinado. Apesar que, muitas vezes, ele quase que não suportou. Pai, afasta de mim este cálice. Quem não sabe, procura saber. Porque estava insuportável. Muita dor. Judiaram, bateram no rosto de Jesus. Coroaram com uma coroa de espinhos. Humilharam. E Jesus foi à frente. Perfeito? Por nós espíritos. E quantas encarnações nós vamos ter? Ainda? E o aprendizado? Joga-se na latrina? Complicado, né?
Vou repetir o parágrafo. Os cristãos, tradicionalmente entendem a morte de Jesus na cruz como sendo um sacrifício proposital e consciente, dado que Jesus não tentou se defender em seus julgamentos, realizado por ele na figura de agente de Deus para redimir os pecados da humanidade e tornar a salvação possível. A maior parte dos cristãos proclamam esse sacrifício através do pão e do vinho na Eucaristia, uma lembrança da última ceia entre os seus apóstolos. A crucificação de Jesus traz para os cristãos e entre os cristãos estão também os espíritas. Traz um simbolismo que se aplica a todos nós e à humanidade como um todo. A superação pela dor conquistada por Jesus é uma superação que nós devemos buscar. Seguindo os seus passos, ele não merecia passar pela dor, porque como espírito puro não tinha que provar nada. Ele não precisava da dor para evoluir. No entanto, ele considerou a dor sagrada. Então, ele dizendo ao Pai: Senhor, seja feita a sua vontade. De Deus. Não era uma necessidade para ele. Não era um castigo para ele. E porque nós temos que nos revoltar com as dores, muito aquém da dor de Cristo. Vamos pensar nisso. Ele é o nosso maior exemplo, o nosso modelo e guia. Ele sacrificou-se por toda a humanidade e não para um grupo de religiões específicas. Jesus não tinha igreja. Ele ensina que a igreja, o templo, está em nossos corações. A morte de Jesus na cruz representa a libertação definitiva da matéria. Destino de todos nós, explicamos, todos nós um dia deixaremos o corpo físico para vivenciarmos a verdadeira vida que é o do Espírito. Estamos aqui apenas de passagem para cumprir mais uma etapa de nossa vida que é necessário e justo, cuja oportunidade foi dada por Deus. Isso implica em termos uma vida uma vida ilibada, fundamentada no amor a Deus, ao próximo e nós mesmos. Isto é um fato que é tão difícil, né? Uma brigaiada dos espíritos, né? Como modelo e guia da humanidade, Jesus nos deixou legados importantíssimos que, se seguíssemos à risca, estaríamos melhores dentro de nossa evolução espiritual. Ele exemplificou o tempo todo em sua estada aqui no planeta Terra. Os seus ensinamentos, sua sabedoria, a aplicação do perdão e o seu amor incondicional para com todos, sem exceção. É certo que, por tudo isso, ele incomodou demais os poderosos da época que não os aceitavam filhos de Deus aqui na terra e que o levou à sua crucificação. Ele também sofreu muito aqui na terra. Incompreendido, ultrajado, lutou até o fim para mostrar para todos nós que somos também passíveis de passar por tudo isso. Perdão. Perfeito? Então, ele sofreu muito.
demais. Então vamos nos lembrar o sofrimento da cruz. Não zombar. Muita gente zomba. Um dia sagradíssimo como ontem, Sexta-feira Santa. Se zombaria. Não pode zombar de Jesus. Foi ultrajado, lutou até o fim para mostrar para todos nós que somos também passíveis de passar por tudo isso, mas que a paciência, a resignação e a fé, sem revoltarmos com os nossos sofrimentos, nós também chegaremos à redenção. Jesus descansou, tranquilo, ele venceu o mundo sem ter nenhuma dívida para com o mundo e sem levar nenhuma dívida dos outros. O mundo conspirava contra ele, mas ele não teve inimigos na sua alma. Outro ponto importante que merece pontuar é que não podemos conceber a ideia de que Deus sacrificou o seu único filho para salvar os homens. O inocente não pode pagar pelos erros do culpado a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27 é bíblico. No meio espírita é muito comum pensar que a dor resgata o erro e que precisaríamos sofrer para pagar os nossos erros. A dor não resgata nada. Ela é apenas um mecanismo que nos avisa que nós desviamos do caminho reto. Ditamos pelas leis de Deus. Quando nós desviamos, nós enveredamos por desvios e atalhos, não muitos corretos. E aí somos avisados pela dor que devemos voltar ao caminho reto. A dor é inevitável, porém o sofrimento é opcional. Devemos viver de uma maneira tão que não contempla o sofrimento e mesmo assim, se esse existir, que saibamos sofrer o bem sofrer. Então, a dor serve para nós como estímulo, mas ela por si só não resolve nada. O que resolve, na verdade, é o arrependimento e a volta ao caminho reto, pautados nos exemplos do amor, aquele que nos leva a Deus. Como Jesus também, nós morreremos um dia, todavia que semente nós plantamos para que possamos germinar. Alguns são esquecidos para sempre porque viveram, mas não semearam. Outros se tornam memoráveis. O grande amigo da mansidão foi tão formidável que partiu a violenta história da humanidade ao meio, o antes e depois de Cristo. Jesus morreu, mas o que ele foi e fez tornarão simplesmente um mestre inesquecível. Ele continua vivo em nossos corações. Através de Cristo, rede vivo, o Consolador prometido por Deus. Que nosso Senhor Jesus abençoe a todos. Vamos rezar muito para que não ocorra uma guerra, que o planeta que está tão assim atribulado por nós, né, nas nossas ações, não responda à altura, porque o planeta é bom. Quem somos malzinhos somos nós, espíritos. Somos maus. Judiamos do planeta com poluição, devastação, queimadas, a flora
a fauna, os bichinhos estão todos vindos para a cidade, porque o ser humano, os espíritos estão avançando em prol de um progresso que vai trazer muitas doenças. Perfeito? Vamos fazer uma oração de Francisco Cândido Xavier, de Meimei. Nunca percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que tu tens os pés, que seus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha na luz do Senhor. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais são os que perderam a confiança em Deus. São os que desistem, né? E em si mesmo, né? Porque a maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Não se ter apego, né? Que tipo de fé que tu tens, né? A fé é Deus e Jesus. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Aprende e adiante-se, brilhará a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade vai te amargar o teu coração e te atormentará. Mas ore e reze, emane energias boas. Agriando-se com a aflição ou ameaçando-te com a morte, né? Não vai dar certo, será que vai dar, que não vai dar, né? Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Continuando o texto, o Evangelho está longo. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Hoje ocorreu a apometria de Celine Dion, o afastamento dela, que todo medicamento, a equipe médica espiritual e a equipe médica aqui também dos encarnados tenha êxito e abrande esse karma tão doloroso que trouxe junto para conosco. Nós somos uma grande família. Vocês têm que entender isso. Então, oração. Vamos falar um pouquinho também sobre obsessão. Profilaxia das obsessões. Vai e não peques mais. Jesus, João 8:11. A profilaxia ligadas ao kit de personalismo, está falando de reforma íntima, são necessários ao espírito encarnado em plena evolução. Mas também na palavra profilaxia, podemos dizer que é o conjunto de medidas preventivas que evitamos o aparecimento, né, de doenças, tanto espirituais que nos trazem e físicas que vêm à matéria, né? Chegamos ao ponto dizendo sobre a obsessão. Meramente é uma doença da alma, então é de elevada importância. A obsessão existe pela inferioridade da alma e pela evolução espiritual. Com a globalização, aquecimento do planeta e a moralidade dos espíritos denotam a precariedade das condições espirituais do homem. Desde Adão e Eva até esses tempos de evolução, o espírito torna-se cada vez mais politizado por interesses. Tudo é feito para que o ser humano torne-se cada vez mais
materializado, pois cada indivíduo em sociedade deseja abster-se, fugir dos parâmetros convencionados. O amor pelo amor. Os valores inverteram do que passou a ser norma. Entretanto, no globo terrestre, sempre encontramos espíritos mais evoluídos, que buscam uma saída, lançam-se de corpo e alma para a manutenção do equilíbrio e harmonia do planeta, embora muitos espíritos desorientados lançam-se de corpo e alma atrás dos falsos profetas que aglomeram-se em torno das crenças esdrúxulas, perdão. Quando muitos buscam a fuga de uma vida mais estável, mesmo que utilizando de formas e subterfúgios de mascarar sua passagem nesta encarnação, né? E as consequências surgirão, que são as facilidades. Um outro texto, ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Casa José de Arimateia, uma casa de apometria. Estamos no Google, lá são agendadas consultas. A pureza da tranquilidade, harmonia e equilíbrio. É o título. Existe uma fonte suprema, Deus. Não pode ser tocado e nem visto. Mas esta força superior gera o céu e a terra, controlando o sol e a lua, sem que ocorra sentimentalismo, e é muito imparcial. Toda esta força a qual estamos sustentados não forma que tratamos a natureza, na forma que tratamos a natureza e as coisas do universo, a natureza sempre nos responde à intensidade. Então é muito cuidado. A mentora fala assim, vocês estão fazendo tudo errado. E a cobrança será colocada a vocês. Muita chuva, demais. Muito sol, demais. Muito vento, demais. Tudo é muito demais. Produzimos, vou falar logo sobre o lixo. Produzimos muito lixo, demais. Vamos ter uma escassez da água potável. Não é porque está chovendo. Vamos ter. Vamos continuar. É preciso que todos os espíritos estejam em consonância, em estado de respeito, de pureza, equilíbrio e tranquilidade, exaltando os movimentos de inúmeras encarnações, pois que a essência de tudo não está nas coisas visíveis ou materiais, e sim nas atitudes, na evolução espiritual própria e do planeta. Deus está no seio dos princípios de tudo, pois Ele é o Criador e somos a criação. Criou então o dualismo, o positivo e o negativo, e a sua união, que gerarão as formas de pensamentos e atitudes. Dentro do dualismo e as coisas, Deus criou o homem e a mulher, o céu e a terra. Perfeito? O límpido e o túrbido, o ativo e o inativo, enfim. Sobre o límpido, que obviamente é a nascente do túrbido, cuja atividade é a base da inatividade. Se o indivíduo homem permanecer na pureza e tranquilo, o céu e a terra estarão no seu interior. O ser humano puder ter a sinceridade e determinação em conservar sempre tranquilos, não auto-obsidando e não deixar que o sistema obsidie.
poderá naturalmente adentrar a tudo entre o céu e a terra. É preciso conservar a natureza original para que todos os espíritos venham permanecer em sintonia com o cosmos. Assim poderá compreender a própria existência para abster-se, né? Abster-se e ter paz interior. É importante ressaltar que o espírito do homem aprecia a limpidez, mas o coração turba-o por suas atitudes não boas, com desejos que os incitam sempre por caminhos e atalhos que muitas vezes tornam-se malfadados. Perfeito? Então, as ações, a ação e a reação. Em resumo, o coração do homem é perigoso e o coração do divino é pequenino. Nossa essência, que surgiu do absoluto, foi encoberta por forças energéticas, seduzindo por facilidades, por desejos materiais carnais, e então o indivíduo perdeu a verdadeira essência da imagem de uma evolução mais branda, sem atropelos. Perfeito? Todo esse ciclo nos coloca em inúmeras encarnações, o qual o espírito experimentará muitas amarguras. Nós, espíritos, constantemente contaminamos todo o sistema por desejos desenfreados, pelos pensamentos insanos, pela paixão e o apego às coisas materiais em detrimento da própria essência, já que, em decorrência, começaram a surgir os aborrecimentos de sabores e a intranquilidade interior. É preciso, em nossa passagem encarnatória, purificar-se para alcançar a nossa verdadeira origem espiritual, embora neste caminho o espírito encontre muitos obstáculos com cobradores de vidas passadas. O azar depende da interferência do vulto das obsessões, as práticas do mal, obsessores que acompanhará as gerações, perfeito, e que juraram sempre uma vingança. Não importa as encarnações, a possibilidade de resolver é sempre tempo, trazendo as energias que te fazem bloquear sua encarnação. Os espíritos maus de sombra te acompanhará por baixa vibração de acordo com a gravidade, atitudes das más ações. Poderá ter reduzido a sua encarnação e no final, antes de deixar a matéria em alguns dias, será minada toda a sua energia. Espíritos de densidades inferiores, enganadores, junto tenham o poder em suas mãos, induzem pelo medo, terão mais possibilidades com o limiar de deixar a matéria, vendo as tragédias que poderiam terem evitados dos sofrimentos, as dificuldades que fomentou, logo serão detestados por todos os outros espíritos por sua prática da maldade. Jamais terão oportunidade de reencarnar, como Hitler, Mussolini, entre outros, né? Os quais encontram-se aprisionados em outras dimensões, embora deixando a herança das energias negativas. Parece que tem sucessores, né? Isso não é bom. Eu falo, o coração de Cristo sangra. Então tomemos cuidado, porque Deus é maior. Porque tudo muito de muito. Muito calor, muita chuva, muito de muito.
Vamos repensar. Muita doença, aí vem doença, é curada, e agora já tem uma outra que está saindo do Japão. Eu não vou falar aqui, que é muito chato. Então tem que tomar cuidado, o que é isso tudo, né? Que cobrança que é essa? No plano espiritual. Todo espírito que pratica a maldade será reduzido, dependendo, a maldade desaparecerá. Será substituído pelo azar por sua maldade praticada. Vai em outra dimensão. Não vai reencarnar novamente neste plano Terra, não. A espiritualidade vigiam como se fosse um gravador de áudio e vídeo na consciência interior de cada espírito, cultivar a misericórdia, praticar o bem, lealdade, amor, irmandade, ter compaixão, leva o espírito a encontrar um caminho mais suave em outro plano espiritual. Nem todos, mesmo na bondade da evolução, nem todos vão vir nesse plano Terra. Há outros planetas. Será que sim, há outros planetas? Dependendo da evolução, ele é assim convidado para participar num planeta onde precisa, que já tem um conhecimento para poder ajudar a evolução de outro planeta. Perfeito? Conscienciologia, que era o amigo de Francisco Cândido Xavier. Procure saber quem é o amigo, vocês vão estar, porque nós estamos no campo energético, tudo é válido, né? Só não faça maldade para o próximo, porque eu sempre falo, os espíritos, quando você manipula energia, eles vão nos ver primeiro, e aí depois você está semeando, você não acha que o outro lá que não tem nada a ver vai recolher aquilo. Então tem que tomar cuidado com essa coisa de semear, né? Então, vamos continuar. Então vamos lá. Compaixão leva o espírito a encontrar um caminho mais suave em outro plano espiritual, já que desenvolveu a forma tranquila de sua passagem neste plano. Desta forma, obtém posições melhores ao desencarne. Não guardaram-se ressentimentos, ódio, raiva dos erros praticados em relação às tarefas que lhe foram competidas, né? Competem, perdão. Deixar de lado as ações dos malfeitores com as suas atitudes. Então, fez mal para você, faz oração para mim. Nossa, como é difícil fazer uma oração que a pessoa está fazendo mal para mim, né? Intriga, fofoca, maledicência. Eu faço oração. Não importa. Eu não me importo. Jamais utilizar-se de meios ilícitos para usurpar o lugar de outra pessoa. Não expulsar ou mandar embora espíritos que sempre serviram à evolução, sendo servidores às leis da vida. É importante todas as formas de obter a evolução. O espírito deverá corrigir-se e praticar a caridade quando tiverem oportunidade. O planeta vem sentindo as nossas ações. Então, que tipo, né, de evolução ofertamos às próximas gerações? Ultimamente, está falando da natureza, né? Estão sendo disseminados. Então, está sendo disseminados a parte aquáticas, terrestres, aéreos, né? Está falando fauna, flora, enfim, o próprio ar, né, com poluição, né? Que tornamos o planeta energeticamente, emanando energias densas às nossas atitudes, né? Um alerta espiritual: não deve-se ajudar outro espírito a praticar a maldade, porque você é coadjuvante, está assinando embaixo, na sua obtenção de favorecimentos exclusos.
A regra para obtenção de uma evolução satisfatória é deixar a prática egoísta. Não deve-se usar a riqueza ou poder para ofender, humilhar os outros, para poderem ser vencedores. Não devem destruir o planeta. Estou falando muito de planeta hoje. Não deve atrapalhar os matrimônios, as infidelidades. Não satisfaz lá com a esposa, vai lá e arruma outra companheiro ou companheira. Não dá para entender. Não ganhar dinheiro por contravenções. Olha o espírito aí, né? Meios imorais e ilícitos, não praticar atitudes vergonhosas, não se deve jogar fora as gratidões que outras pessoas lhe proporcionavam. Mas é importantíssimo, devemos respeitar os espíritos dos antepassados, porque eles vão encarnar novamente e nós vamos virar antepassados também. Então, vamos ver as nossas atitudes. As pessoas boas praticam as 3 bondades. Ver, não ficar falando mal, tomar cuidado com a língua e sempre praticar o bem. E escutar também e sair falando um monte aí. Então tem que tomar cuidado que a lei do retorno existe para todos nós. Não sou dono da verdade, o único dono da verdade foi para a cruz e morreu por nós. O último, vamos ver. Aí no último vai ter uma vibraçãozinha. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. É bom para que o... E inscreve no canal também, não paga nada, para que o algoritmo, né, do YouTube veja e passe para as outras pessoas também escutarem o Evangelho. Hoje foi a apometria de Celine Dion, que está doente e precisa de ajuda energética. Todo erro e pecado poderão levar o espírito ao sofrimento ou outra dimensão. Está falando muito de planeta, de dimensão da vida. E ela existe. O corpo espiritual depende do corpo físico, é óbvio, da matéria. Deus o fez dessa forma para que as pessoas possam melhorar, entender-se e sentir-se, para que todo o sofrimento amenize-se dentro do movimento espiritual, é necessário arrepender-se dos atos cometidos ou detrimento de não prejudicar a evolução. Há tratamento do que se interferindo, né? Está interferindo. O mundo invisível muitas vezes torna-se a vida um verdadeiro caos social e profissional. Nunca é tarde de corrigir o que bloqueia, inclusive uma doença que faz sofrer. Vou falar um pouquinho do inferno. O inferno é o que a gente faz a vida da outra pessoa. Às vezes a gente está ajudando a outra pessoa, está tornando a vida da outra pessoa no inferno, porque não está deixando a pessoa evoluir. Perfeito? Tem que ver qual é o tipo de acordo que teve com o outro espírito. Então é o vampirismo um julgando o outro e a evolução se estanca. Então tem que tomar cuidado. O inferno existe? Obviamente sim. Estão inseridos nas condutas e, durante a encarnação, irão sendo divididos nas regiões e os departamentos, que, dependendo da sua atitude, poderá levar o espírito cada vez mais a evoluir. Aí, em vez de ajudar, está levando para baixo. O espírito escolhe, incrementando os pecados, inclusive nos aparecimentos de outras doenças, que ainda não se tem uma cura estabelecida. Doenças estas muitas criadas em experiências em laboratórios. Em relação ao desencarne, se classificarmos em regiões,
os suicidas inseridos na primeira região, onde ali aprisionados partirão deste mundo e estarão em outro, e que também partiram antes do tempo. Essa coisa de, mesmo desencarnando, porque tem um tempo, né? Nós espíritos temos um tempo, abreviar a vida, ficamos até o tempo de findar aquela trajetória e aí é colocado num outro sistema, né? Nas esferas espirituais, cada um tem a sua camada, depende da evolução, e ali vai ficar por muito tempo, porque não fez a lição de casa e falou assim, bom, já que está tão ruim assim, eu vou acabar com essa história, e vai tomar veneno, vai dar um tiro, ou vai se jogar na pirambeira e assim por diante, né? Perfeito? Vamos lá, voltar. Vou repetir o parágrafo e finalizar com uma vibração. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Somos uma casa de apometria, Casa José de Arimateia. Em relação ao desencarne, se classificarmos as regiões ou suicidas inseridos na primeira região, olha, onde ali aprisionados partirão do mundo antes do tempo, partiram antes do tempo, e só poderão sair quando chegar o momento desta dimensão, o caminho da vida espiritual. Muitos ficam no absinto. Absinto ficam vagando, uma penada, fica vagando para lá e para cá, e você baixa a vibração, eles te pegam, né? Aí nada dá certo para você, tudo de ruim e assim, né? Temos também as crianças abortadas, os assassinatos, enfim. Na passagem de uma dimensão para outra, o espírito é ligado aos cordões energéticos de suas atitudes. Ali, né, vai passar um filme da encarnação e os movimentos espirituais que ocorrem desde o nascimento até a morte. Agora vamos fazer a vibração para finalizar e eu vou fazer um Pai Nosso no final. Vibração. Divino amigo Jesus, intercessor de Deus, nosso Pai, do poder do universo, traga a todos nós energia de paz, amor, harmonia e um mundo mais fraternal. Ensina-nos, Senhor, a colaborar na construção de um mundo melhor neste minuto tão poderoso, em comunhão com Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Pedimos humildemente paz no Brasil e no mundo. Vamos emanar energias positivas da chama violeta de Saint Germain e do Mestre Hilarion, a chama verde, que é de cura para os enfermos. Já está falando da grande fraternidade e também dos seres ascensionados, os mestres, né? Vibramos nesse momento para as crianças e os jovens que têm educação e que seus espíritos evoluam nesta encarnação. Que o plano lance sobre os idosos luzes energéticas de carinho e amor. Pedimos ao plano superior que emane conhecimento diverso para aqueles que desconhecem as leis de Deus, que os espíritos desencarnados e desesperados que estão passando por tribulações sejam em conformidade com a energia do universo e não tentem abreviar a vida. Acabamos de falar de suicidas, né? Vibremos para que todos os desempregados consigam ter abertura de seus currículos para a fonte de trabalho, enviando assim esperança e resiliência. Que os caminhos dos vícios sejam ceifados para que todas essas energias sejam eliminadas. Vibremos por todas as denominações religiosas, neste segundo, enviando-lhes energia de limpeza em todos os lares e renovando as energias de Maria Santíssima. Vibremos para aqueles que dizem trabalhar na seara de Jesus Cristo, que tenham mais energia de amor, de carinho e dedicação. Eu iria postar a Celine Dion cantando All By Myself. Hoje ela faz aniversário.
Nasceu em 30 de março de 1968, está fazendo 56 anos de idade. Muito amor, muita energia de Maria de Nazaré. Mas está aí no YouTube, há vários vídeos de Celine Dion. Ela também foi intérprete da música do Titanic, né? Entre outras. É uma diva da música, uma voz maravilhosa, um amor maravilhoso. Então eu não vou postar ela interpretando, eu tinha colocado All By Myself, eu não vou colocar. Mas está aí na internet para vocês saberem de quem eu estou falando e de quem foi feita a apometria, para não dar alguma coisa em relação ao YouTube, certo? E assim, a gente faz o amor, ela não está sabendo ainda, mas o espírito dela a mentora dela já está sabendo que alguma coisa vai acontecer de muito bom para ela. Ela tomar os medicamentos, com certeza vai fazer efeito. Se ela afastou para se cuidar, porque tem um novo medicamento, uma técnica nova para ela poder estar conosco um pouquinho mais. Que assim seja, graças a Deus. E agora eu vou fechar com o Pai Nosso e a Ave Maria, que é a energia da Mãe. Perfeito? Pai nosso que estais ao céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em todos os lares. Amém.